Você acorda devagar, antes mesmo de abrir os olhos, sentindo primeiro o peso do próprio corpo sobre o colchão duro e baixo, coberto por uma esteira de palha gasta, que deixou há muito tempo de ser realmente macia, mas que ainda assim acolhe seus ossos de forma familiar, como algo que você conhece há muito tempo e que já não estranha. O ar da manhã entra pela pequena janela de madeira mal ajustada, trazendo consigo um frescor leve, um pouco úmido, misturado ao cheiro distante da cidade, que acorda, um perfume indefinido de fumaça de carvão, de comida começando a ser preparada, de ruas sendo varridas, de gente que se move lá fora, ainda invisível, enquanto você permanece quieto, deitado, apenas respirando. Você mantém os olhos fechados por mais alguns instantes, ouvindo em vez de ver. Há sons que você reconhece sem esforço. O ranger distante de rodas de carroças nos paralelepípedos, o chamado abafado de algum vendedor madrugador, o tilintar metálico de utensílios em alguma cozinha próxima, uma porta pesada que se abre, um portão que se fecha, passos apressados cruzando o beco logo abaixo. Ao fundo, quase como um zumbido contínuo, ouve-se a respiração da cidade portuária de Xangai, ainda suave nessa hora, mas sempre presente, como se a cidade inteira fosse um grande corpo que nunca adormece por completo, apenas diminui o ritmo por algumas horas. Você percebe lentamente o contorno do próprio corpo, as pernas um pouco pesadas, os joelhos rígidos, os ombros com aquela dor discreta e conhecida de sempre, uma mistura de noites mal dormidas e dias passados em posições repetitivas, deitado em divãs, reclinado, levantando-se apenas o suficiente para que nada desmorone, mas não tanto que o hábito se interrompa. A cabeça parece ligeiramente pesada, não como se doesse de verdade, mas como se estivesse envolvida em um pano fino que torna os pensamentos mais lentos, as memórias mais distantes, a vontade de se levantar menos urgente. Quando, afinal, decide abrir os olhos, a luz que entra no quarto é fraca e esbranquiçada, filtrada por papel e madeira. O teto baixo, com vigas escuras, está manchado em alguns pontos pela fumaça de lamparinas e pelo tempo. As paredes mostram traços de umidade antiga, pequenos rachados e alguma sombra de tinta que já se perdeu em quase nada. Nada ali é novo, mas nada ali o surpreende. É um espaço simples, funcional, um lugar onde você se deita quando a noite chega e se ergue quando a manhã insiste, e entre esses dois momentos um dia inteiro se estende, sempre parecido com o anterior. Você se senta com cuidado, apoiando uma mão no colchão para não perder o equilíbrio e sente os músculos das costas protestarem levemente antes de cederem ao movimento. Os pés descalços encontram o chão frio, de madeira ou pedra, um frio que sobe devagar pelas pernas, despertando a pele. Você fica um instante sentado na beira do colchão, deixando que o corpo se acostume à mudança de posição, sentindo a circulação se reorganizar, o coração bater em um ritmo calmo, sem pressa, como se soubesse que nada urgente o espera. Num canto do quarto, a sua roupa de uso diário está pendurada em um gancho de madeira. Uma túnica ou camisa simples, um casaco leve, calças gastas, um par de meias finas, talvez remendadas, e seus sapatos, alinhados no chão, com a forma marcada de seus passos repetidos. Você se levanta, atravessa o pequeno espaço em 3 passos, pega a roupa e a aproxima do rosto, sentindo ainda o cheiro fraco de fumo antigo impregnado no tecido, misturado ao cheiro comum de suor seco, ao odor discreto de poeira e rua. A roupa não é exatamente agradável, mas tem algo de conhecido que a torna quase confortável. Você se veste sem pressa, uma peça de cada vez, sentindo o pano roçar a pele, cobrindo o frio aos poucos.
Ajusta a camisa sobre o peito, aperta o cinto, abaixa-se para calçar as meias, depois os sapatos, cujos cadarços já foram amarrados e desamarrados tantas vezes que seus dedos fazem isso quase sozinhos, sem necessidade de atenção completa. Os movimentos são suaves, econômicos, e você quase não precisa pensar neles, como se o corpo tivesse memorizado essa sequência e apenas a repetisse todas as manhãs, com pequenas variações ditadas pelo humor do dia, pela temperatura, pelo grau de cansaço herdado da véspera. Quando a roupa está no lugar, você se aproxima de uma pequena mesa baixa, onde há uma bacia com água, um pano, talvez um espelho pequeno manchado pelo tempo. Molha as mãos, joga a água no rosto, sente o toque frio sobre a pele ainda quente do sono e vê as gotas escorrerem pela nuca, alcançando a parte de dentro da gola. Passa os dedos pelos cabelos, tentando organizá-los minimamente. Não por vaidade, mas por hábito, como parte desse pequeno ritual que separa a noite do dia, o descansar do levantar. O rosto refletido no espelho é o mesmo de ontem, e provavelmente será o mesmo de amanhã, apenas com linhas um pouco mais marcadas, com um olhar um pouco mais lento, como se o tempo estivesse tentando se gravar ali, camadas finas sobre camadas finas. Seu estômago lembra que existe, com um vazio discreto, e você percebe que é hora de pensar em algo simples para comer. Em um canto do quarto, sobre uma prateleira improvisada, há alguns mantimentos. Talvez um pouco de arroz frio guardado da noite anterior, alguns legumes simples, um pouco de chá, folhas secas em um pequeno recipiente. Você acende o fogo com cuidado, usando carvão ou lenha, esperando que a chama se estabeleça e coloca a água para aquecer. O som da água começando a se mover dentro do recipiente, engolindo pequenas bolhas, é quase hipnótico, preenchendo o silêncio com um ritmo leve, repetitivo. Enquanto espera, você organiza um pouco o espaço, dobra a manta, ajeita o colchão, varre rapidamente um pedaço do chão com um movimento curto do braço, recolhendo poeira e migalhas em um monte pequeno que depois some em um canto. São gestos rápidos, mas sem nervosismo, apenas uma forma de alinhar o que está ao redor antes de sair para o mundo lá fora. Quando o cheiro do chá começa a se tornar perceptível no ar, você volta para perto do fogo. Apaga a chama no momento certo e serve uma pequena porção em uma tigela. O líquido quente, pouco colorido, espalha um vapor leve que sobe e toca seu rosto. E o primeiro gole que você toma desliza pela boca, passa pela garganta e cai no estômago com uma sensação de calor suave que se espalha, fazendo com que o corpo todo, ainda um pouco preso pela manhã, relaxe alguns graus. A refeição é simples. Talvez você aqueça o arroz, misture com um pouco de legumes ou um pedaço pequeno de carne, se tiver sobrado de algum dia melhor. Mastiga devagar, sem ansiedade, sentindo a textura, deixando que o sabor, mesmo discreto, ocupe o pensamento por alguns instantes. A comida não é abundante, mas é conhecida, quase sempre igual, e essa repetição traz um tipo de segurança silenciosa. A certeza de que, pelo menos nesse aspecto, o dia não traz surpresas. Quando termina, você lava a tigela e o pequeno recipiente do chá com a mesma água que ainda está morna, esfregando com as mãos até tirar os restos, e coloca tudo de volta no lugar de sempre. O quarto parece agora pronto para ser deixado, a cama arrumada, a mesa livre, o fogo apagado, a luz aumentando pela janela. Você apaga a lamparina, se ela ainda estiver acesa, e aproxima-se da porta. A madeira range levemente quando você a abre, e o corredor, as escadas, a rua lá embaixo o esperam como todos os dias. Ao sair para a rua, o primeiro impacto é o da luz. Lá fora, o dia já se afirmou, com um céu pálido sobre Xangai.
e uma claridade que se espalha pelas fachadas, pelos telhados, pelas fachadas de madeira e tijolo, pelas placas, por tudo que se move. O ar carrega mais cheiros do que carregava quando você ainda estava no quarto. O cheiro de óleo quente em alguma barraca de comida, o cheiro mais intenso de peixe vindo de algum ponto próximo ao canal, a fumaça das chaminés e, por baixo de tudo, a vaga lembrança de incenso, como se algum altar, não muito longe dali, tivesse recebido oferendas há pouco tempo. As ruas já estão movimentadas. Pessoas passam em ambas as direções, carregando cestos, empurrando carrinhos, equilibrando mercadorias nos ombros. Alguns caminham depressa, outros em passo mais lento, sem destino aparente. Riquixás deslizam por entre os pedestres, puxados por homens de expressão concentrada. Lojas começam a abrir suas portas, lenços são pendurados, tecidos são sacudidos, caixas são arrastadas. O barulho cresce, mas continua distante, como se uma parte de você sempre se mantivesse levemente afastada desse tumulto, olhando tudo de uma pequena distância interior. Você começa a caminhar sem pressa pelas ruas que já conhece bem, seguindo sempre, quase sem pensar, o mesmo percurso. Passa por comerciantes que reconhece apenas de vista, por vendedores de frutas, por crianças que correm em grupos pequenos, por senhoras que conversam devagar em portas entreabertas. À medida que se aproxima da região de maior movimento, onde as concessões estrangeiras começam e onde os navios se alinham nos cais, o ambiente muda lentamente. Há mais placas com letras estranhas, mais construções altas, mais estrangeiros andando em trajes diferentes, falando em línguas que você não compreende. E mesmo assim tudo se encaixa no cenário que para você já é habitual. Mas o seu destino hoje, como em tantos outros dias, não é o porto, nem o mercado cheio até o limite, nem as avenidas mais largas, e sim uma parte da cidade que parece se recolher para dentro, onde certas casas não chamam atenção pelos detalhes externos, mas por uma espécie de convite silencioso, discreto, quase secreto, que se reconhece mais pelo fluxo de pessoas que entram e saem, sempre com um certo modo de caminhar, um pouco mais lento na chegada, um pouco mais vago na saída. Depois de algum tempo caminhando, você dobra uma esquina mais estreita, atravessa um beco onde o som do trânsito parece diminuir e encontra a fachada que conhece bem. Uma casa de 2 andares, sem grandes ornamentos na parte de fora, com janelas pequenas, portas de madeira escura e uma discreta placa pendurada, talvez com caracteres que sugerem descanso, prazer, paz ou outra palavra qualquer que insinue algo sem precisar nomear. À frente, algumas pessoas conversam em voz baixa, entrando e saindo, e a expressão de seus rostos é sempre parecida. Uma mistura de cansaço e expectativa tranquila, como se soubessem que ali dentro o tempo escorre de outra maneira. Você se aproxima da porta e entra. O contraste entre a luz de fora e a penumbra de dentro é imediato. Seus olhos demoram alguns instantes para se ajustar ao ambiente iluminado por lamparinas baixas, espalhadas em intervalos regulares pelas paredes, penduradas em ganchos ou apoiadas em pequenos nichos. O ar é espesso, levemente enevoado, e o cheiro que o preenche é doce, quente, um perfume particular de fumaça queimada misturada a óleo, a madeira, a tecidos. Esse aroma parece já residir nos próprios tijolos, nas vigas, nas cortinas, nos tapetes. Ele envolve tudo como um tecido invisível. O som aqui dentro é diferente do som da rua. Fica mais abafado, mais distante, como se as paredes absorvessem as vozes e as transformassem em murmúrios grosseiramente indistintos. Ocorrem pequenas risadas,
tosses secas, o arrastar de pés descalços em tapetes, o leve ruído do carvão queimando em pequenos braseiros espalhados pelas salas. As palavras existem, mas nenhuma se fixa claramente. O tempo parece muito mais lento, como se alguém tivesse enrolado o dia em algodão. Você é conduzido, com naturalidade, para uma das salas internas, talvez um compartimento alongado, com divãs, baixos alinhados ao longo das paredes, cada um coberto com mantas e almofadas, algumas mais surradas, outras ainda relativamente novas. Em alguns desses divãs, pessoas já estão deitadas ou semi-reclinadas, com as costas apoiadas tanto em almofadas quanto na parede, os olhos semi-abertos, as mãos segurando cachimbos longos, delicados, que brilham suavemente sob a luz amarelada. Em outros, alguém está se preparando, ajeitando a posição do corpo, dobrando a perna, ajustando a cabeça para encontrar aquele ponto exato em que o corpo parece leve e apoiado ao mesmo tempo. Você reconhece o divã que costuma utilizar, um lugar onde já deixou gravada discretamente a marca de suas presenças anteriores, seja em algum pequeno amassado na almofada, seja em um ponto da manta que parece sempre se ajeitar sob seu peso. Aproxima-se, retirando o casaco, soltando o cinto, acomodando-se com a calma de quem sabe que ali o relógio da rua não importa mais. Você se deita primeiro de lado, depois se vira um pouco. Ajusta a posição até encontrar um ponto estável, com as costas apoiadas, uma perna dobrada, o braço repousando ao longo do corpo, pronto para receber o cachimbo quando for a hora. Ao lado do divã, sobre uma pequena mesa ou banquinho, há a parafernália que você já espera, a lamparina especial, com a chama mais firme, pensada para aquecer a bolha de ópio, o pequeno recipiente de metal ou porcelana contendo a pasta escura, espessa, com um brilho discreto que lembra o de mel endurecido, a agulha fina ou ferramenta própria para pegar apenas a quantidade necessária, o cachimbo, de haste longa, sustentando um bol arredondado e liso, cuja superfície foi polida por muitas mãos, por muitos usos. Você observa tudo isso ainda sem tocar, por alguns instantes, assim como alguém que contempla um pequeno altar antes de iniciar o ritual. O ar ao seu redor já está impregnado com o cheiro do ópio queimado por outros fumantes. Uma fragrância densa, levemente adocicada, que se infiltra nos pulmões, mesmo quando você apenas respira normalmente. Você sente, aos poucos, o corpo se acalmar mais, a cabeça se esvaziar de qualquer resto de preocupação que talvez tenha trazido da rua, o som ao redor se tornar mais distante, mesmo sem ter diminuído de fato. Quando decide começar, você se inclina ligeiramente para a frente, aproximando-se da mesa e pega a pequena ferramenta com a mão, sentindo o metal frio contra a pele. Com um gesto cuidadoso, você mergulha a ponta no recipiente de ópio, girando levemente para enrolar uma porção minúscula da pasta, o suficiente para uma bolinha pequena, que você molda com os dedos, girando devagar, enrolando, até que fique firme, densa, homogênea, sem fissuras aparentes. O contato entre o ópio e a pele deixa um resíduo pegajoso, um cheiro que, mesmo antes de ser queimado, já é reconhecível. Com delicadeza, você deposita essa pequena bolinha no bowl do cachimbo, encaixando e pressionando de forma que ela se prenda à superfície, sem cair, mas sem estar tão compacta que o ar não possa atravessá-la depois. Em seguida, segura o cachimbo com uma mão, atento ao equilíbrio, e com a outra aproxima a lamparina, posicionando a chama de forma a aquecer a esfera na medida certa. Ela começa a amolecer, a brilhar, a soltar o primeiro fio de fumaça fina que sobe devagar, em espirais suaves. Você leva o cachimbo aos lábios, apertando levemente a haste entre os dentes, e,
Começa a puxar o ar de forma regular, lenta, sem força demais, deixando que a fumaça seja sugada pela passagem interna, atravessando o ópio aquecido e levando consigo o sabor adocicado, o calor, a dor suave no peito que acompanha a entrada da fumaça nos pulmões. O mundo ao redor parece, então, afastar-se um pouco mais. As vozes se tornam eco longínquo. O brilho das lamparinas cria halos mais largos. As formas perdem seus contornos mais rígidos. Você solta a fumaça muito devagar, deixando que ela saia quase sem ser vista, dissolvendo-se no ar que já contém muitas outras nuvens parecidas. A sensação que percorre o corpo é uma mistura de peso e leveza. As extremidades parecem mais pesadas, como se estivessem repousando profundamente sobre o divã, enquanto a cabeça parece flutuar um pouco, como se estivesse um pouco acima do próprio corpo, observando tudo de um ponto discreto. Você repete esse gesto mais algumas vezes, aquecendo novamente a bolinha, puxando a fumaça, segurando-a dentro de si por um instante mais longo, soltando-a em seguida, sentindo o peito se expandir e depois se esvaziar, num ritmo constante, semelhante ao das ondas que talvez se quebrem neste momento em algum ponto distante do rio ou do mar. Com cada tragada, o peso do dia, mesmo que pequeno, parece se dissolver, se espalhar, até se tornar quase nada. Quando a pequena porção de ópio se esgota, deixando apenas um resíduo carbonizado, você afasta o cachimbo, esvazia o bowl, limpa-o de forma automática, quase sem olhar, e volta a se recostar no divã, encostando a cabeça na almofada, estendendo um pouco mais as pernas, encontrando uma posição ainda mais confortável. Seus olhos podem ficar abertos, semi-abertos ou fechados. Tanto faz. A sala continua ali, com outras figuras deitadas ao longo das paredes, outras mãos segurando cachimbos, outras lamparinas tremeluzindo, mas tudo isso parece agora parte de um mesmo pano de fundo, um mesmo fluxo lento de presença. Você percebe o tempo passar, não pelos minutos, mas pelas sensações do corpo. Aos poucos, a atenção se estreita, depois se alarga, depois se dissolve. Certos detalhes ganham intensidade, enquanto outros desaparecem. Você pode sentir, por exemplo, a textura das fibras da manta sob sua mão, a temperatura exata da almofada sob a nuca, o peso dos cabelos encostando no tecido, o toque do ar um pouco mais frio no rosto, o pulsar quase inaudível do próprio coração. Ao mesmo tempo, a noção de quanto tempo passou desde que você entrou ali se esvai quase por completo. Depois de algum intervalo que não é possível medir com exatidão, você sente a vontade suave de repetir o ritual. Não é um impulso brusco, não é uma urgência, é apenas uma sensação de que o ciclo ainda não terminou, de que há espaço para mais uma rodada calma de preparação, aquecimento, tragada, exalação. Então, com movimentos um pouco mais lentos do que da primeira vez, você se ergue um pouco, alcança novamente o recipiente, recolhe outra pequena porção de ópio, molda, encaixa, aquece, fuma. Cada repetição parece ao mesmo tempo igual e diferente. Igual porque a sequência de gestos é a mesma, diferente porque a forma como o corpo reage já não é idêntica, porque o acúmulo vai criando uma camada a mais de lentidão, uma camada a mais de distância entre você e o ruído externo da vida. Os pensamentos que poderiam ser incômodos se tornam vagos, como se alguém tivesse desenhado linhas de tinta em um papel e depois passado água por cima, borrando as bordas até quase apagar tudo. Amanhã avança lá fora. A luz que entra por alguma fresta alta muda de tom, de direção, passando por uma etapa em que parece mais intensa, mais branca, antes de começar a declinar em direção ao ouro suave da tarde. Aqui dentro, entretanto,
Essa mudança é filtrada pela fumaça, pelos tecidos nas janelas, pela penumbra constante, de modo que o dia parece uma faixa contínua, sem grandes variações de cor. Você percebe o avanço das horas por outros sinais. O revezamento de pessoas que entram e saem. O enchimento e esvaziamento de pequenas bandejas com chá ou comida leve. A quantidade de cinzas acumuladas nos pequenos braseiros. Em algum momento, talvez no meio do dia, você aceita um pouco de comida trazida por alguém que circula calmamente pelos corredores. É algo simples, uma refeição leve para não pesar o estômago, arroz, alguns legumes cozidos, um pouco de carne cortada em pedaços pequenos. Você come devagar, sempre apoiado no divã, sem levantar-se completamente, quase como se o comer fosse apenas mais uma parte desse estado de estar ali, sem pressa, sem metas, apenas continuando. O sabor da comida parece atenuado pela presença ainda forte do ópio no ar, mas oferece ao corpo uma âncora, um ponto de ligação com algo concreto que não se dissolve tão rapidamente. De tempos em tempos, você muda ligeiramente de posição, vira o rosto para o outro lado, dobra mais a perna, estica um braço, cruza as mãos sobre o peito. Cada pequena mudança gera uma sequência de sensações novas, o alívio de uma pressão que deixa de existir. O aparecimento de outra pressão em outro ponto, o contato de uma parte da pele que estava coberta com o ar que toca e refresca. Você percebe tudo isso de forma lenta, como se cada sinal demorasse um pouco mais para chegar até a consciência, mas ainda assim chegasse com clareza suficiente para ser notado. A tarde avança em seu próprio ritmo e o ritual se repete. Preparar um novo cachimbo, aquecer, tragar, soltar, repousar. Talvez você ouça uma risada mais alta na sala ao lado, que dura apenas um instante e logo se apaga. Talvez uma tosse mais insistente venha de algum ponto não muito distante, lembrando que ali também há corpos mais fracos, pulmões mais cansados, vidas que se estendem e se retraem nesse mesmo lugar. Ainda assim, nada disso se transforma em preocupação urgente. São apenas elementos do ambiente, como as sombras nas paredes, como o brilho suave da chama que nunca se apaga por completo. Você pode, em alguns momentos, deixar que a mente vague por memórias. Talvez se lembre de um dia anterior, muito parecido com este, e depois de outro e outro, até que as lembranças se confundam, formando uma sequência contínua em que é difícil dizer onde um dia termina e outro começa. Talvez uma imagem breve do passado surja, uma rua muito clara, um trecho do porto, uma conversa antiga, um rosto que agora está longe. Essas imagens aparecem por um instante e depois se dissolvem, como se tivessem sido feitas de fumaça e, ao encontrar outra corrente de ar, tivessem se dispersado. Do mesmo modo, você pode pensar de relance em como a vida é fora dessas salas. O comércio, os estrangeiros que chegaram, os navios que partem e chegam com mercadorias. Pode pensar, com uma distância quase curiosa, que o ópio que o consome foi trazido em navios de muito longe, que passou por mãos diversas, que foi negociado, pesado, dividido, até chegar à pequena porção que agora queima no cachimbo em suas mãos. Mas mesmo esse pensamento parece não fixar raízes profundas. Ele surge, é notado, e então deixa de ter importância, como uma folha que flutua na superfície de um rio e depois some. Quando a luz natural começa a ceder lugar à escuridão, lá fora, a casa de ópio se torna ainda mais acolhedora, mais fechada em si mesma. As lamparinas são reabastecidas, as chamas reacendidas ou aumentadas, e um brilho mais intenso, porém ainda suave, toma conta dos interiores. O mundo de fora, com seus rumores, suas decisões, seus climas, suas mudanças, parece pertencer a outra dimensão. Aqui,
O tempo é medido em bolinhas de ópio consumidas, em cachimbos preparados, em momentos de leveza, em momentos de torpor, em segundos em que o próprio corpo parece esquecer o peso e simplesmente pairar, quieto, sobre o divã. Já próximo ao fim do dia, você sente um cansaço que é diferente daquele que tinha ao acordar. Não é mais a rigidez da noite, nem a lentidão do início da manhã. É um cansaço profundo, espalhado, um cansaço que não dói, mas que torna cada gesto mais arrastado, cada pensamento mais raro. Você percebe intuitivamente que está próximo a hora de se erguer e voltar à rua, de cruzar novamente o limite entre essa penumbra acolhedora e a cidade que escurece lá fora. Talvez não agora, não neste momento preciso, mas em breve. Antes de ir, ainda há tempo para mais um pequeno ciclo. Você o faz quase como quem cumpre uma formalidade, ou como quem deseja registrar um último intervalo de suspensão antes de enfrentar os passos de volta. Pega mais um pouco de ópio, molda devagar, encaixa, aquece, fuma. Sente outra vez aquela mistura de calor no peito, de leveza na cabeça, de peso tranquilo nos membros. Quando termina, repousa o cachimbo ao lado, como quem repousa uma ferramenta depois de um dia de trabalho, e fica imóvel, por algum tempo simplesmente respirando, observando vagamente a dança lenta das sombras na parede. Então, com um esforço suave, você se senta, ajusta as roupas, calça de novo os sapatos que havia afrouxado, veste o casaco. O corpo se move, com a hesitação de quem esteve deitado por muito tempo. Precisa se lembrar de como é estar de pé, de como é caminhar. A casa de ópio continua cheia de figuras deitadas, recostadas, algumas adormecidas, outras perdidas em seus próprios devaneios. Você passa por elas com cuidado, como quem anda por um campo de sonhos alheios, tentando não interferir. Ao sair pela porta, o ar da rua o recebe com um frescor diferente. A noite já caiu, e as lanternas penduradas nas fachadas das casas acendem reflexos de vermelho e dourado na superfície irregular da rua. O ruído da cidade é mais baixo do que ao meio-dia, mas ainda presente. Vozes que se misturam, passos, algumas risadas, um ou outro chamado mais distante. Você sente o corpo pouco mais leve, um pouco mais solto, como se estivesse caminhando um pouco acima do chão, mas ao mesmo tempo sente um cansaço interno que pede silêncio, escuridão, repouso. O caminho de volta até o seu quarto segue o mesmo traçado de antes, mas a percepção que você tem dele é outra. As esquinas parecem mais suaves, os contornos menos definidos, as luzes mais difusas. Você caminha sem pressa, guiado pelo hábito, quase sem precisar se orientar conscientemente. Os pés encontram o curso certo, contornam obstáculos, sobem degraus, cruzam pequenas passagens, enquanto você apenas acompanha, deixando-se levar pelo fluxo tranquilo do retorno. Quando chega ao prédio onde mora, sobe as escadas com passos um pouco mais lentos, as mãos talvez tocando o corrimão ou a parede de vez em quando, para garantir o equilíbrio. Abre a porta do quarto, entra, sente o ar ali dentro mais parado, mais silencioso, e fecha a porta atrás de si, afastando o mundo. A lamparina é acesa, novamente, lançando um círculo de luz dourada que revela os mesmos objetos de sempre nos mesmos lugares de sempre. A cama, a mesa, a bacia, o pano, os poucos pertences espalhados com alguma organização modesta. Você se desfaz da roupa aos poucos. Tira o casaco, tira o cinto, afrouxa a camisa, tira os sapatos, retira as meias. Sente a pele livre, o contato direto com o ar do quarto, que agora parece ligeiramente frio contra o calor acumulado nas pernas e nos pés. Talvez lave o rosto,
Mais uma vez, molhe os pulsos, o pescoço, tentando afastar o resto da fumaça que ainda se prende aos cabelos, à pele, às narinas, mas o cheiro não some completamente. Ele já faz parte de tudo, assim como o cheiro do carvão, da rua, do próprio corpo. Você apaga a lamparina ou a deixa apenas em uma chama muito pequena e se deita sobre o colchão. A palha, comprimida pelo uso, se molda aos contornos do seu corpo com uma familiaridade silenciosa. Você se acomoda de lado, ou de costas. Puxa uma manta sobre si, sentindo o peso leve do tecido, pressionando a roupa fina e respira fundo. A cabeça parece girar um pouco, não como uma vertigem violenta, mas como um balanço suave de quem está em um barco muito calmo, num rio sem ondas. Os sons da rua chegam até você quase inteiramente amortecidos agora. Talvez um passo ecoe no corredor do lado de fora. Talvez alguém fale em voz baixa em um cômodo vizinho. Talvez um cão distante lata, de vez em quando. Tudo isso vem como se atravessasse várias camadas de tecido, tornando-se cada vez mais fraco até quase desaparecer. O cansaço, que durante o dia se misturou com a leveza provocada pelo ópio, agora se impõe de forma mais clara, pedindo que os músculos deixem de se segurar, que os pensamentos deixem de tentar se manter em pé. Você sente o próprio corpo afundar um pouco mais no colchão, como se cada parte dele estivesse cedendo, rendendo-se a uma força que puxa para baixo, mas não com violência, apenas com firmeza. Os braços ficam pesados ao lado do tronco, as mãos descansam sem necessidade de segurar nada, as pernas se estendem ou se dobram sem esforço, os pés encontram seu lugar sob a manta. A respiração se torna mais lenta, mais profunda, cada inspiração trazendo um pouco de ar frio, cada expiração levando para fora o calor e o resto do dia, como se fosse possível esvaziar aos poucos o que restou de imagens, de sensações. Na beira do sono, você talvez pense, por um instante muito curto, em como o dia de amanhã será parecido com este. Acordar no mesmo quarto, vestir as mesmas roupas, aquecer a mesma água, caminhar pelas mesmas ruas, empurrar a mesma porta para entrar na mesma casa de ópio, deitar no mesmo divã, preparar o mesmo cachimbo, tragar a mesma fumaça, deixar que o tempo, mais uma vez, escorra devagar, como um líquido espesso, sem pressa de chegar a lugar algum. Esse pensamento não o inquieta. Ele parece, ao contrário, oferecer um tipo de conforto, uma certeza calma de continuidade. Os olhos, então, se fecham de vez, não mais por decisão consciente, mas porque o peso das pálpebras vence qualquer tentativa de mantê-los abertos. A escuridão que se forma por trás dos olhos é suave, não assusta. É apenas um espaço vazio, pronto para ser preenchido por sonhos que talvez venham, ou talvez não. O corpo se entrega completamente à imobilidade, e o dia, que começou com o frio leve da manhã e passou pelo calor espesso da casa de ópio, termina, agora em um silêncio morno, estável, no qual nada acontece de forma abrupta. O tempo volta a se alongar, como se quisesse caber inteiro dentro de uma única respiração. E você, sem perceber, se deixa levar por ele, descendo lentamente, camada por camada, até o ponto em que nenhum pensamento mais é necessário e nada mais precisa ser feito, exceto dormir.